que é ter um momento de oração? Você já parou para pensar o que significa um momento de oração? Quais são os frutos que o seu momento de oração ele vai trazer para você? E quando que você tem que rezar? Quando você tem que parar de rezar? Vamos começar pela melhor hora da oração. Qual que é a melhor hora de você rezar? Será que é de manhã, quando você acorda? Será que é às 6 horas da tarde, na hora do Ângelus, ou ao meio-dia? Será que é à noite, antes de dormir, onde todos da casa já estão dormindo? Então você para os seus momentos de oração? Qual é o melhor momento que você tem para rezar? Bom, o melhor momento que nós temos para rezar é aquele momento onde nós mais precisamos. Existem várias formas de nós rezarmos. A igreja propõe para cada um de nós muitas formas de rezar. Nós temos o Santo Terço, nós temos a Santa Missa, que é o ápice da nossa oração, onde nós recebemos Jesus na Eucaristia. E ao receber Jesus na Eucaristia, verdadeiramente Cristo faz parte de nós, fisicamente. É a forma na qual ele encontrou para deixá-lo junto de nós até que ele volte. Ou até nós irmos para ele. Então, os momentos de oração que a igreja nos proporciona, novenas, livros de meditação, várias formas que nós podemos rezar, mas a melhor hora é aquela que você mais precisa. É aquela na qual você percebe que tem ali agora uma sede de Deus. Uma sede tão grande de Deus que você sente, porque as coisas do mundo já não mais te satisfazem. Aquilo que está no mundo não te preenche, então você precisa de algo maior, de algo mais alto, algo que transcende a sua alma, que está aqui neste corpo físico, até Deus. E esta transcendência, esse momento em que você necessita de transcender, de sair de si, para você ir de encontro ao Pai, porque o mundo não te preenche mais. Como que nós identificamos que o mundo não nos preenche mais? Quando as pessoas nos decepcionam, quando os nossos negócios não estão indo bem, quando os nossos relacionamentos estão indo de mal a pior, quando tudo aquilo que está neste mundo não te satisfaz, esta é a melhor hora que você tem para rezar. Porque é a melhor hora é a hora que você está precisando, a hora que você está necessitando, que você tem sede de Deus. E esta sede, você só vai matá-la quando você se encontrar com o Pai. Quando você tiver aquele momento em que é somente você e Deus, nada mais vai te atrapalhar. Você pode até estar no meio de uma multidão, você pode até estar no meio da sua casa, onde pode ter brigas, pode ter desavenças, pode estar no seu trabalho, mas se deu aquele momento ali onde você mais necessita, nem que você baixe a cabeça por 30 segundos, por 1 minuto, e você eleva a sua alma para Deus. Então você vai começar a rezar, você vai começar dizendo a Deus que você precisa dele. Que aquilo ali no mundo já não está mais te preenchendo, você não suporta mais o mundo sem a presença de Deus na sua vida. Esta é a melhor hora que você tem para rezar. Esta é a melhor hora, porque é a hora que você mais tem sede. É a hora que você mais necessita. Veja, Cristo na sua agonia, quando ele eleva os seus olhos para o Pai, quando ele diz que a sua alma ela está com uma tristeza mortal. Já uma tristeza que domina a alma de Cristo, domina no sentido dele expressar este sentimento. Mas por que Cristo ficou tão triste naquele momento? E ele quis se afastar dos seus discípulos, como sempre fazia, mas naquele dia de uma forma especial, porque ele trouxe todos os seus discípulos consigo para rezar. Lembre-se que Jesus ele sempre se afastava dos seus discípulos e passava noites inteiras em oração. Mas naquela noite, após ele rezar a primeira missa, após ele instituir o sacerdócio, após ele mostrar que ele estaria presente conosco até o fim dos tempos,
ele traz todos os seus para um monte para rezar com ele. Deixa alguns ali. Traz para perto de si mais 3, Pedro, Tiago e João. Os deixa ali também um pouco mais perto e se afasta deles, mas para que eles ainda o ouçam, ainda o vejam em oração. E naquela hora, naquele momento, com o seu coração preenchido com uma tristeza mortal, ele não se rebaixa, mas ele eleva os seus olhos para Deus e abre o seu coração para o Pai. Ele abre o seu coração. Pai, se te é possível, afasta de mim esse cálice. Que passe esta hora, passe este cálice sem que eu o beba. Jesus clama ao Pai para que passasse o momento de sua paixão. E o que Jesus ouve? Jesus ouve um silêncio. Muitas vezes na nossa vida, o silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes você pede uma coisa para Deus, às vezes você clama para Deus uma coisa, mas aquilo não se realiza na sua vida, mas é porque não era possível que se realizasse. Porque nós nem sempre estamos prontos para recebermos as graças de Deus. Gente, você e eu, nós somos teimosos, nós somos cabeça dura, nós somos pecadores. Nós não conseguimos viver com a graça de Deus, com a presença de Deus no meio de nós, sem que nós caímos em tentação, sem que a gente consiga segurar. É muito difícil para nós. É por isso que nós precisamos, cada dia mais, se afastar do mundo para estar na presença de Deus. É por isso que nós precisamos se afastar das pessoas que nos tiram do mundo para estarmos na presença de Deus. Não isolá-las da nossa vida, mas os nossos momentos de intimidade com Deus, ele vai matar a nossa sede, aquela sede que foi provocada pela sequidão deste mundo, aquela sede que está assim nos aniquilando, nos tirando a paz, nos tirando o sossego, nos tirando o sono, nos tirando... Às vezes nós temos tudo e nós não temos nada, porque este mundo vai nos tirando tudo. Isso porque nós não buscamos a Deus, nós não buscamos verdadeiramente naquele que é a fonte de toda graça, de toda verdade, de tudo aquilo que nós precisamos. A gente não busca. Aonde que nós buscamos isso? Nós buscamos preencher nas conquistas do mundo, naquilo que o mundo pode dar, nas riquezas, no poder, nos status, no reconhecimento. Nós muitas vezes queremos o reconhecimento do mundo, mas nós não buscamos o reconhecimento de Deus. Olha, o que mais importa na nossa vida é o reconhecimento de Deus e não o reconhecimento do mundo. O mundo vai passar. Tudo neste mundo vai passar. A sua beleza vai passar, a sua força vai passar, a sua virilidade vai passar. Mulher, os seus momentos férteis vão passar, então você tem que aproveitar esses momentos para gerar vida. Homens, os seus momentos de conquista vão passar, então você tem que aproveitar esses momentos para que você possa conquistar as coisas. Mas nós temos que lembrar que todas as nossas conquistas, nossos filhos, os nossos patrimônios, nada disso nos pertence, tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Deus e nada me pertence, nada nos pertence, como, meus irmãos, que eu vou dar mais valor àquilo que vai passar do que aquilo que nós temos a certeza que vai ficar para a eternidade, que são as coisas de Deus, que é aquilo que Deus mais quer de nós, que é a nossa alma, que é a nossa sinceridade, que é o nosso tempo, que é a nossa vida doada para Deus. Nada há de mais importante para nós do que isso. E Deus quer isso de nós. E como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Se não pararmos para estar na sua presença, se não nos afastarmos do mundo, se não nos afastarmos das pessoas, nós nunca saberemos qual é a vontade de Deus. Geralmente a vontade de Deus é aquilo que nos contraria. Geralmente a vontade de Deus é aquilo que nós não queremos, mas sabemos que temos que fazer. A vontade de Deus para nós é que nós ganhemos o céu, que todos nós nos salvemos, chegamos ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus para nós é essa.
Mas às vezes a verdade de Deus, para nós, ela é muito dura, ela é dura de aceitar. E se nós ficarmos assim, negociando com Deus, para aceitar um pouquinho da sua vontade, para vivermos um pouquinho da minha vontade. Eu pego um pouquinho da vontade de Deus, pego um pouquinho da minha vontade. E às vezes não, né? Às vezes eu pego só um pouquinho da vontade de Deus e realizo na minha vida, e pego um tantão da minha vontade e coloco ela em prática na minha vida. Onde que isso vai dar, minha gente? Vamos parar no abismo. É certo que vamos parar no abismo, é certo que nós vamos cair. Se a nossa vontade, né? Se aquilo que nós fizermos não for toda a vontade de Deus, tenha certeza que nós vamos cair. Se você não fizer a vontade de Deus na sua vida, você vai cair, você vai se arrepender, vai bater com a cabeça na parede, você não vai sair do lugar. Porque a vontade de Deus precisa prevalecer. Porque a vontade de Deus na minha e na sua vida precisa prevalecer. Eu não paro para ouvir a vontade de Deus. Cristo parava sempre. Na sua última noite, ele suou sangue de tanta agonia que ele estava sentindo. De tudo aquilo que ele estava passando, ele sabia que iria passar. Um de seus apóstolos iria trair, o outro iria negar, e os outros 9, eles iriam fugir. Somente um ficaria do seu lado até o fim. Quanta agonia Cristo sentiu por tudo aquilo que ele ensinou, por tudo aquilo que ele, todas as pessoas que ele curou, todas as pessoas que ele matou fome, todas as pessoas que ele ressuscitou, tudo aquilo que ele demonstrou ser a realização das promessas de Deus para o povo. Cristo, ele estava sendo agora perseguido para ser morto. Porque há uma semana atrás ele tinha sido glorificado ao entrar em Jerusalém, aos gritos de Hosana, Hosana, filho de Davi. Agora ele irá ouvir as palavras: crucifica-o. Veja que tristeza. Olha, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos, na nossa noite escura, como essa noite escura que Cristo passou, como que nós vamos reagir? Será que nós vamos reagir com revolta? Será que nós vamos agir com desespero, com falta de fé, com falta de atitude? Ou nós vamos parar e falar para Deus: Senhor, se te é possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo que não seja feita a minha, mas a sua vontade. É assim que nós temos que agir. É assim que nós temos que nos comportar com Cristo, nos comportar nas nossas indecisões, também nas nossas decisões. Decidir, por mais duro que seja, eu farei a vontade de Deus. Por mais que me doa, por mais que me sacrifique, eu farei a vontade de Deus. Cristo não estava sofrendo pelas dores que ele iria sentir. Ele não aceitou isso simplesmente. Mas Cristo, ele fez tudo isso para salvar a mim e a você. Salvar a mim e a você. Lembra de Isaías 52? Onde diz que os nossos pecados foram, ele sofreu as dores dos nossos pecados. Por suas chagas é que nós fomos curados. Como que nós agimos nos nossos momentos de desespero? A gente chega para Deus e fala para Ele: faça-se antes a tua vontade do que a mim? Ou a gente se desespera? Meus queridos, nós não podemos, isso nós temos que ter muita consciência, né? Nós não podemos deixar que faça em nossa vida a nossa vontade. Tem que ser a vontade de Deus. Para isso nós precisamos usar a nossa inteligência. Sabia? Porque a nossa inteligência, ela tem que dominar a nossa vontade. Se eu tenho vontade de comer algo, mas eu sei que aquilo vai me fazer mal, a minha inteligência tem que dominar o meu desejo de comer. Porque a minha inteligência tem que ser maior do que o meu desejo.
do que a minha vontade. E é assim que nós temos que agir com as coisas de Deus. Não deixar que os nossos desejos eles sobreponham a nossa inteligência, mas pelo contrário, fazer com que a nossa inteligência elas dominem os nossos desejos. Lembra o que Deus falou para Caim? Deus disse a Caim que o desejo dele ele estava aflorado, mas ele tinha que dominar aquele desejo. A ti vai o teu desejo, mas tu deve dominá-lo. Ele disse isso a Caim, porque Caim estava armando matar Abel, o seu irmão, por inveja. Por inveja. E por que Cristo morreu? Por inveja. Por que nós, muitas vezes, a gente não deixa que a nossa vontade, aliás, que a vontade de Deus não sobreponha a nossa? Qual que é o sentimento? Será que você precisa conquistar algo porque outra pessoa também conquistou? Será que você precisa ser reconhecido porque outra pessoa também foi reconhecida e você não consegue viver sem ser reconhecido? Olha, meus irmãos, deixemos que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Olhe para esta cena. Olhe para esta tela, essa reprodução que está sendo trabalhada debaixo de oração, com a finalidade de fazer com que você possa contemplar este momento de Cristo, toda essa agonia que ele sofreu, toda essa dor que ele sofreu, e que nós possamos também um dia chegar e dizer ao Pai, né, que seja feita a sua vontade e não. Que essa nossa reflexão, que essa agonia de Cristo, ela não seja em vão na nossa vida, mas que ela tenha um propósito de nos ensinar a dominar a nossa vontade. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.